Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião. Estou muito feliz por estar retornando com mais um vídeo e nesse vídeo nós iremos estudar um pouquinho, vamos refletir sobre os 13 principais pontos, os 13 pilares da fé judaica encontrado no Novo Testamento, Os principais fundamentos da fé judaica, eles foram estabelecidos por um rabino muito famoso, conhecido como Maimônides ou também Rambam. Porém, esses fundamentos, esses princípios da fé judaica, eles foram ensinados anteriormente por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, e tudo isso está baseado onde? Na lei, nos profetas, nos salmos, nos escritos, naqueles livros que compõem o que você conhece como o Velho Testamento, Então, Maimônides, ele formulou os 13 pontos principais da fé judaica que se tornaram as convicções de fé, as convicções básicas de fé que um judeu deve ter. Então, a partir de agora, nós iremos ver os 13 princípios básicos da fé judaica. Os dois primeiros princípios dizem o seguinte, que nós devemos crer na existência de Deus. Esse é o primeiro. E baseado em quê, Maimônides ou Rambam chegou a essa conclusão. Quando você abre o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar escrito assim, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio trouxe à existência Deus, os céus e a terra. Aqui você já encontra Deus fazendo a coisa, acontecer. Então, nós temos que crer que Deus existe. Por quê? Porque nós já vemos isso logo de cara em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E junto com essa crença na existência de Deus, nós também temos que crer que esse Deus ele é único, entendeu? Então, assim, a base para esses dois pilares você vai encontrar em diversos livros do Novo Testamento, Isso já eram ensinamentos também trazidos pelos discípulos. Vejamos que interessante. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, você encontrará escrito o seguinte texto. Todavia, para nós, os judeus, há um só Deus. E quem é esse único Deus? Há um só Deus aqui. Quem é esse Deus? O Pai. Jesus chamava esse Deus, se referia a ele como o Pai. Os discípulos, os apóstolos, enfim. Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então, fechou, Há outros locais que você poderá encontrar, outros livros que você encontrará a base para esses dois pilares, são João capítulo 17, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Tiago capítulo 2, versículo 19 e Efésios capítulo 4, versículo 6. Então, dentro de todos esses livros, você encontrará esses dois pilares da fé judaica. O terceiro pilar diz que devemos crer que Deus ele é incorpóreo, Ele não se torna um ser humano de carne e osso. Aí aqui já vai dar um tilt na cabeça de muita gente aí, porque a gente cresceu dentro daquela cultura, uma cultura recente de que Deus, Jesus é tudo a mesma coisa e fazem toda aquela mistura, Então, Jesus é o Deus encarnado e fazem, E aí fica difícil a gente entender, não, peraí, Deus ele é incorpóreo, porque Jesus, ele... Mas e aí, O que é que os discípulos, os apóstolos ensinavam sobre isso? Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, quanto a Jesus, Então, Jesus estava lá na glória, no reino de Deus, e sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, imagina,
Estava lá Jesus, os anjos, né, os querubins, os serafins, toda aquela galera, né, lá no reino de Deus. Jesus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí vem alguém aí com uma doutrininha inventada alguns séculos atrás, coloca Jesus, Deus faz aquela bagunça toda e tira Jesus de dentro daquele contexto messiânico e coloca ele num contexto usurpador. Eu sei que você deve estar se debatendo aí, né? Não você, mas muita gente que escutar esse vídeo, talvez daqui a pouco aqui embaixo a gente vai ver no chat aquele monte de críticas e tudo mais, né? Eu já estou acostumado com isso, mas eu tenho um outro vídeo que eu trago essa explanação, né? De que quando Jesus ele chegou perante os mestres da lei e já estava correndo esse boato. Aí, me diz aí se você é Deus, o que você me diz? Aí Jesus pega lá Salmos e diz: Atem Elohim ubinei Elion kulchem, né? Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Então, peraí, ele quebrou a perna dos mestres da lei ali que queriam pegar ele na curva para poder incriminar ele, matar ele, né? Então Jesus pega os, vós sois deuses, entendeu? Então, dentro desse contexto, se você quer partir de um estudo sério, honesto, pega a partir do momento que o próprio Jesus foi confrontado ali dentro dessa questão. É por aí que começa o estudo. Não é pegando o texto lá de não sei o que, interpretando, porque João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não é por aí que começa. Começa por quando Jesus foi questionado sobre esse assunto, que está lá na Bíblia, né? Então, vamos embora. O quarto pilar, né, da fé judaica diz que devemos crer na eternidade de Deus. Onde é que isso está escrito? Romanos capítulo 16, 26, que diz assim: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o quê? O mandamento do Deus eterno. Então, crer na eternidade de Deus é um princípio judaico ensinado ali por Paulo, aos Romanos capítulo 16, versículo 26. O quinto pilar diz que devemos crer que somente Deus deve ser adorado, né? E aí? Você deve conhecer aquela passagem da mulher samaritana, né, que estava por ali, Jesus chegou lá, começou aquele diálogo, Aí Jesus fala para ela assim, vocês aí, né, os samaritanos, estão adorando o que vocês não sabeis. Nós, os judeus, adoramos quem? O Pai. O que sabemos? Porque a salvação vem dos judeus, né? Então você lê todo o contexto ali, que no final a história teve um fim muito legal, bacana, e teve muito aprendizado, muita coisa importante ali, muitos ensinos trazidos naquele episódio. O sexto pilar, né, a sexta coluna da fé judaica, diz que nós devemos crer nas profecias, né? Bom, isso muita gente crê nas profecias, né? Temos os muçulmanos, temos os evangélicos, os judeus, tem muita gente que acredita em um monte de profecias além das profecias bíblicas, enfim, e isso vai ser um pouco mais fácil, né? Então, Atos capítulo 13, versículo 15 diz assim, que estavam lá, os judeus tudo reunido, eles estavam tendo a lição, na sinagoga, a lição da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que isso é comum, todo Shabat, todo sábado aqui em Israel, nas sinagogas, os judeus, não somente aqui, mas no mundo inteiro, se reúnem nas sinagogas para estudo da lei e dos profetas, Então, até hoje, nós estudamos as profecias, Então, está aí o sexto pilar, que nós vemos os próprios judeus, os crentes, lá na sinagoga, estudando a lei e os profetas, E o sétimo pilar, o que ele diz? Diz que devemos crer que Moisés foi o maior dos profetas, Então aqui a gente tem que contextualizar. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, nós encontramos escrito o seguinte: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, Então,
Depois do período de Moisés ali que ele morreu, vieram outros grandes profetas, né? Elias, Eliseu, e Jeremias, Isaías, né? Mas no nível de Moisés ninguém chegou. Porém, em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 e 16, próprio Moisés, ele afirma que um profeta semelhante a ele seria levantado futuramente. E nos escritos, né, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 37, e dentro do contexto ali, nós vemos que esse texto ele se refere a quem? Ao Messias, a Jesus, né? Então, nós realmente reconhecemos que Moisés foi um grande profeta, assim como Jesus também foi um grande profeta. E fora eles dois, não há mais nenhum outro profeta que nós podemos falar, esse aqui, né? Mohammed, Maomé, esquece. Então, o oitavo pilar diz o quê? Sobre a fé. Diz que devemos crer que a lei foi dada por Deus a Moisés e chegou a quem? A nós. Então, Mateus capítulo 7, versículo 12, nós encontramos escrito assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas, né? Então, o próprio Jesus ensinando que a lei e os profetas, né, foram dadas através de Deus para Moisés, né? E aí, até hoje, né, o próprio Jesus estava ali, pegando a lei e os profetas para mostrar que isso serve de base para o nosso relacionamento com o próximo. O nono pilar da fé judaica diz que devemos crer que a lei de Deus é imutável. Essa daí é bem facinho, né? Mateus 5, capítulo 18 diz assim: porque em verdade vos digo, Jesus, né, falando, que até que o céu e a terra passem, nem um iud, J, o iud é o I da lei do alfabeto hebraico, né? Ou um vav. O vav é só um risquinho, né? Ele pode ser apresentado como U, como V, como W, como, né, O, dependendo da situação. Ou na nossa Bíblia em português você vai encontrar ele descrito como um traço. Então nenhum J ou nenhum traço, nenhum iud ou nenhum vav se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, tá? Então, a lei de Deus ela é imutável. Mas aí você vai falar, mas eu tô sabendo que teve mudança assim, isso daí tá errado, porque a lei foi mudada, o sacrifício... você nem... Me diz uma coisa, você mata cordeirinho? Você sacrifica? Não, calma aí. Não misture alhos com galhos, né? A lei continua imutável. Houve sim mudança no tipo, né, do sacrifício, não na lei do sacrifício em si. Porque se você cancela a lei do sacrifício, nem o sacrifício de Jesus também não vale nada, tá? Então tome cuidado com isso. Aquele sacrifício de animalzinho, houve sim uma mudança no tipo do sacrifício. Mas a lei que permite, que dá vigência ao sacrifício, essa é imutável. Senão, o sacrifício de Jesus, meu amigo, não tem valor nenhum. Esquece, está todo mundo perdido. Estamos perdendo tempo com igreja, com pregação, com vídeo, com Jesus, com tudo. Então, não misture alhos com bugalhos, tá? A lei continua imutável. Importante aqui só mais um ponto. A lei de Deus não é simplesmente um conjuntinho de 613 mandamentos que a gente vai ficar interpretando do jeito que a gente quer, achando que tudo se refere para todo mundo. Não, calma aí. A lei é uma constituição, tá? A lei de Deus é uma constituição que é formada por 613 mandamentos, só que esses mandamentos eles estão vinculados, né, a diversas leis. Então você vai ver que existem leis específicas somente para os sacerdotes, né?
Então, não é que é tudo para todo mundo. Tome cuidado com isso, não misture as coisas, tá? Geralmente, na teologia, a gente aprende algumas coisas aí meio fora da casinha e por isso eu estou fazendo esse comentáriozinho. Não quero mais perder tempo, vamos para o próximo pilar da fé judaica. Qual que é? Crer que Deus conhece o pensamento e os atos do ser humano. Isso é fácil, né? Atos capítulo 15, versículo 8 diz assim: e Deus que conhece os corações, né? Ele conhece os nossos corações, o nosso pensamento, né? Esse texto aqui de Atos capítulo 15, versículo 8, ele está baseado lá em Provérbios capítulo 21, versículo 2. 11º pilar. Diz que devemos crer que Deus recompensa e castiga o homem, né? Então, hoje em dia, a gente está acostumado aí com o ensinamento, né, do Deus bonzinho, que Deus quer o seu coração, que Deus é pai, que Deus, né, aquele negócio, aquela melaceira, nhenhenhen, mimimi, mamamá, lalala, lilili. Mas não é bem por aí. Deus, ele é pai, né? E Deus, como um pai que ama seus filhos de verdade, que não faz aquilo que o filho quer toda hora, mas que faz o que é certo, então ele recompensa e ele castiga. Tanto é que em Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31, um texto aí que está lá, né, criando mofo dentro da Bíblia, que quase ninguém mais lê esses versículos aí, então deixa comigo que eu leio. Vamos embora. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31 diz o seguinte: por quê? Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, entendeu? Se você, tendo conhecimento da verdade, insiste em ficar no mimimi, porque Deus, porque eu sou, sabe, o homem é fraco, a carne é fraca, mimimi, eu sou pecador mesmo, ó o que diz aí. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício de Jesus, meu amigo, não serve mais, tá? Não limpa mais. Mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, né? Então, a coisa começa a complicar. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O seu povo, tá? O pessoal que já está perdido lá, esses já trouxeram para eles o julgamento, as consequências, tá? Eles não querem nem saber. Agora, essa galerinha que fica aí patinando no mimimi, lá, e eu sou pecador mesmo, mas, sabe, não se decide, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, segura essa aí, que isso daí não é brincadeira, tá, minha gente? Crer que Deus recompensa e castiga. Esse é um pilar, né, do judaísmo. E você pode ver que o povo de Israel é uma grande testemunha disso, né? Então Deus falou: se vocês não andarem nos meus estatutos, não guardarem os meus mandamentos, eu vou espalhar vocês, né, até as ilhas mais longínquas, e a espada vai perseguir, e tá. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, né? Então não andaram segundo a vontade de Deus. Ah, porque os judeus mataram Jesus e por isso estão apanhando até hoje. Nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus falou: se vocês não andarem nos meus mandamentos, segundo a minha vontade, segundo os meus estatutos, então eu vou espalhar vocês até as ilhas mais longínquas e a espada vai devorar. Foi por isso, não foi porque mataram Jesus, tá? Porque Jesus veio realmente para morrer. E Jesus foi morto por quem? Pela humanidade, né? Ele estava no mundo e o mundo não reconheceu, não aceitou, né? Então, esse é o contexto. Nós também temos um outro vídeo falando sobre isso. 12º pilar, o que diz? Que devemos crer na vinda do Messias. Essa aí é boa, né? Essa aí tá fácil. Lucas capítulo 24, versículo 44 diz: e disse-lhes Jesus:
São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então você pode ver que esses 13 princípios judaicos, né, da fé judaica, estão baseados onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O último e grande pilar, né, que dá toda essa base, toda a sustentação para a fé judaica, e eu vou te dizer, não deveria dar base somente para a fé judaica, mas também para a fé cristã, que, né, logicamente o cristão ele crê na ressurreição dos mortos, os judeus também, né? Em Lucas capítulo 20, versículo 37 diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, né? Quando teve aquele evento da sarça ardente. E o que ele diz? Moisés, ele chamou, né, o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 58, o apóstolo Paulo faz uma bela explanação a respeito da ressurreição dos mortos, né? Escrita também lá em Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, a ressurreição dos mortos não é uma novidade, tá? A base para a ressurreição, no último dia e tudo mais, você vai ver a base disso tudo lá em Daniel capítulo 12, quando Deus ainda fala para ele, ó, você vai descansar, você vai dormir, tá, com seus pais, mas lá na frente você retornará. Então, você vai ver a ressurreição descrita lá em Daniel, quando você vê essa promessa, né, feita por Deus. Então, ao finalizar, né, a listagem desses 13 princípios, Maimônides, o nosso ilustre rabino, que o judaísmo até tem ele como um grande sábio, né, um dos maiores sábios, tem muitos livros aí de debates, de discussão, enfim, tudo baseado nos ensinamentos de Maimônides. Então, o que Maimônides faz? Ele conclui que quando todos esses princípios tiverem seguramente adquiridos e a convicção dos mesmos bem estabelecida, veja que interessante, né? Quando um homem tiver todos esses princípios, independente de ser judeu ou não, né? Tiverem esses princípios seguramente adquiridos, né? E a convicção dos mesmos bem estabelecida, o que acontece com esse homem? Ele entra para o corpo geral de Israel. Olha aí a conclusão do Maimônides, né? Quando você crê nesses 13 princípios, você passa a fazer parte da comunidade de Israel. E nós, judeus, temos o dever de amá-lo, cuidar dele e fazer por ele tudo o que Deus nos ordenou, né? Que nós devemos fazer o quê? Uns pelos outros em termos de afeição e simpatia fraternal, né? Nossa, que grande conclusão que Maimônides teve. Agora, veja que esse resumo, né, para finalizar aqui o nosso vídeo, ele coincide com o ensino escrito em Efésios, né, no capítulo 2, versículo 12, que conta, né, que outrora os gentios, eles estavam sem o Messias, né? Eles não criam, não tinham Messias, estavam ali, né? Separados da comunidade de Israel, estranham às alianças da promessa, né? Porque as alianças de Deus, foram feitas com quem, né? Abraão, Isaac e Jacó, os remanescentes da casa de Israel. Então, tudo que está acontecendo, gente, a gente tem aquela visãozinha, a gente vive naquele aquáriozinho ali religioso, que parece que a minha igrejinha aqui, a minha igreja tem 100 anos e a gente acha que Deus, ele esperou até que há 100 anos atrás fosse fundada a igreja A, B ou C ou D, para que a partir daquele momento, então, a coisa começou a acontecer. Esquece, Deus ele não está, o plano de Deus não é firmado com igreja, não é firmado com religião, não é firmado com pastor, com ninguém, com padre, com papa, com rabino, esquece. Né? O plano de Deus é o plano de Deus, ele zela pela palavra dele. O plano de Deus está vinculado a quem? Aos remanescentes, Abraão, Isaac, Jacó, aos judeus remanescentes que creram no testemunho da palavra dos profetas, das leis, dos salmos, né? Que creram no Messias, que estão aí dando testemunho, né?
do Messias tendo uma vida correta perante Deus, tentando, né, pelo menos andar, fazer a vontade de Deus. A pessoa está lá trabalhando, né, está suando, né, cumprindo o que Deus falou. O homem vai suar, né, vai trabalhar, vai cuidar da família, vai cuidar do lar, né? Estamos aí nessa correria toda, é isso, né? Dando bom testemunho, aprendendo, ensinando, compartilhando com vocês, dedicando tempo, até dinheiro, comprando, né, as coisas para poder trazer o ensinamento a vocês. Isso sim, esse é o caminho. E a gente tem que dar o testemunho, né? Isso que é a vontade de Deus. E quando você anda segundo a vontade de Deus, o que acontece? Você acaba a fazer parte, né, das alianças, das promessas, né? As promessas que Deus fez lá a Abraão, que vem vindo, né, através de Abraão, Isaac, né, Jacó, depois veio Moisés, depois veio, né, foram vindo os profetas, foram vindo os povos, né, que andaram segundo a vontade de Deus, e foi, chegamos nós aqui, né? Agora chegou o nosso tempo, estamos aqui, né, fazendo parte dessas alianças, né? Então, antigamente, né, o gentio estava lá, não tinha nada, não tinha promessa, não tinha esperança, sem Deus no mundo. Porém, uma vez que o gentio, né, ele passa a observar esses 13 preceitos básicos ali, né? Aí o que acontece? Ele, faz parte da comunidade de Israel. Ele creu no Messias, né? O Messias foi enviado aonde? A Israel, primeiramente, mas também aos gentios, né? Então, as promessas estão aí, direcionada a Israel. Deus falou, eu vou lançar. O povo lançou, mas trouxe de volta, porque ele mesmo no contexto disse, eu estou trazendo de volta. Então, as coisas estão acontecendo. Quem está ali preso na igreja está achando que a coisa é só para a igreja dele ali, mas Deus não depende de uma igreja. Você está vendo? A nação de Israel foi estabelecida, está vindo o judeu ateu, está vindo o judeu ortodoxo, está vindo o judeu de todo jeito, está vindo o judeu que, né, messiânico, que crê em Jesus. Está aí. O plano de Deus está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Então é isso, minha gente. Deus não está vinculado ali uma determinada religiãozinha ali, uma caixinha de fósforo, dependendo daquilo para ele fazer o plano dele. Esquece, tá? Isso é conversa para boi dormir, na época que o pessoal queria manipular aí, né, a política, a religião estava ali, fazendo todas aquelas badernas ali, né? Então a gente tem que esquecer isso, se manter firme, crer, né, no Deus Todo-Poderoso, nesse único Deus, crer que esse único Deus mandou o Messias veio, as coisas estão acontecendo, você está vendo Israel como um testemunho, desde o passado até hoje. A pessoa está andando direitinho, creu na promessa de Deus, agora passou a fazer parte das alianças, né? E aí, você vê, se cumpre no final até mesmo o que o próprio Rambam falou, né? Que esse pessoal acaba entrando para o corpo geral de Israel e nós devemos, logicamente, recebê-los com amor, com fraternidade e com felicidade. Logicamente, esse ensinamento também não foi novidade, tá? Porque em Efésios capítulo 2, versículo 12, no contexto ali, a gente já vê isso. Então, meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou me dedicar um pouquinho mais de tempo, sim que eu puder, para fazer novos vídeos e a gente vai continuar se vendo aqui no canal Mais de Sião. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço de todo o meu coração esses mais de 13 mil inscritos já no canal. Para mim isso daí, nossa, uau, né? Eu aqui em Israel trabalhando para chuchu, daqui a pouco eu vejo lá no meu canal 10 mil pessoas, eu quase caí da cadeira. Falei, caramba, né? Agora já tem 13 mil. Enfim, eu acho que o pessoal tem gostado mesmo. Então, um forte abraço, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.